O Instagram investiu em vários formatos nos últimos anos, né? Isso permitiu que os criadores de conteúdo pudessem experimentar diferentes maneiras de criar e compartilhar conteúdo. A gente teve então os stories, os reels, que fizeram bastante sucesso. Por outro lado, a gente teve o IGTV, que não fez muito sucesso e acabou sendo descontinuado. Um formato que faz muito sucesso e é o meu formato favorito no Instagram é o post em carrossel. Eu adoro esse formato, eu acho que a gente tem muita possibilidade de evoluir com esse formato, de trabalhar de vários jeitos diferentes, de passar informação de maneiras criativas, até mesmo estratégicas para as nossas marcas. Então, vamos falar um pouco sobre esse formato e entender como é que você também pode aproveitar para criar o seu conteúdo. Primeiro, a gente precisa entender o que é de verdade um post em carrossel no Instagram. Se você ainda não sabe, é aquele formato que permite que a gente compartilhe até 10 imagens. Podem ser imagens, podem ser vídeos, né? Só que são, então, 10 pedaços de conteúdo que a gente consegue compartilhar em uma única postagem. O usuário vai, então, deslizando a tela e vendo esses slides, né, que a gente pode, então, chamar cada peça dessa de conteúdo que formam 10 slides. O que eu mais gosto nesse formato é como que a gente pode brincar, então, com o conteúdo na continuidade da tela, como é que a gente pode contar uma história, como é que a gente pode criar um tipo de curiosidade ou surpreender com alguma outra informação que a pessoa não estava imaginando no próximo slide. Mas, então, essa simplicidade do carrossel que faz com que ele seja tão útil e que a gente consiga usar de tantas maneiras diferentes e os mais diversos produtores de conteúdo dos diversos segmentos que a gente tem conseguem trabalhar. A gente pode também incluir legenda, como todos os outros formatos que a gente tem lá no feed do Instagram. Você pode colocar também um texto alternativo, localização, hashtags, e você pode até marcar produtos se você tem uma loja no Instagram. As pessoas podem curtir, comentar, compartilhar e salvar também o conteúdo do seu carrossel. Eu considero o carrossel um formato interativo porque a pessoa que está vendo o teu conteúdo, ela pode avançar, ela pode voltar, ela pode consumir o conteúdo da maneira que for melhor para ela, ficando mais tempo em alguma imagem, menos tempo. Então, essa questão dinâmica e pessoal é que eu gosto muito em formatos de post carrossel. Assim como os posts regulares, os posts em carrossel no Instagram também podem ser publicados com vários formatos diferentes, né? Com vários tamanhos diferentes. E aí as imagens seguem o mesmo padrão do Instagram e os vídeos também seguem o padrão do Instagram, o que era o padrão já do feed comum do Instagram, né? Ou seja, a gente pode trabalhar com formato paisagem, retrato ou quadrado. Os vídeos eles podem ter duração até de 60 segundos, então você pode criar até 10 vídeos com 60 segundos cada um. E as proporções também são paisagem, quadrado e vertical para os vídeos. O estilo que eu mais gosto de usar é o retrato, porque ele faz com que você aproveite o máximo da área útil e também quando as pessoas estão rolando o feed, a tua imagem acaba ocupando quase a tela toda do telefone. Então isso faz com que você chame bastante a atenção da pessoa. Mas é claro, a gente tem que ser inteligente e criativa com o nosso conteúdo. Não adianta você querer apenas chamar a atenção e seu conteúdo não ser bom, porque a pessoa vai sentir que você está invadindo ali a navegação dela, interrompendo a navegação dela, sem compartilhar de verdade alguma coisa bacana. Agora, uma pergunta que todo mundo quer saber. O post em carrossel aumenta de verdade o engajamento no Instagram? Bom, a resposta mais simples é claro que sim. Por quê? Se você tem mais conteúdo e a pessoa vai ficar mais tempo ali no teu conteúdo, consumindo no teu perfil, significa que
ela aumentou o engajamento, né? Ela está passando as imagens, ela está mais tempo em algo que você produziu. É claro que com isso você consegue sim mais engajamento, só por essa questão simples da gente ter mais conteúdo. Mas, lembrando que a gente só consegue reter a atenção das pessoas em todos os slides do nosso conteúdo se ele for de verdade um conteúdo interessante, relevante, cativante. Senão, a pessoa vai olhar muito rapidamente e já cai fora do teu conteúdo, o que não vai contar com o aumento de engajamento. Se você for, então, criativo, né, estratégico aí com a sua produção de conteúdo, você pode, então, alcançar, em média, 1,4 vezes mais alcance por conta do seu post em carrossel. E aproximadamente 3 vezes mais engajamento do que outros formatos no Instagram. Então, a gente pensa muito nos reels, né, que os reels aumentam o nosso alcance, que as pessoas gostam de ver reels, que o Instagram entrega mais os reels. Porém, o post em carrossel é o que vai te permitir compartilhar o máximo de quem é a sua marca, que conteúdo que você tem para ajudar, como é que você pode levar uma transformação para a vida das pessoas. Então, por mais que o Instagram entregue muitos reels, o carrossel acaba sendo o tipo de conteúdo que a gente consegue, de fato, comunicar muito mais sobre a essência da nossa marca e sobre a transformação que a nossa marca está vendendo. Justamente pelos reels ser o tipo de conteúdo que o Instagram entrega mais, as pessoas acabam dando muito mais atenção para o reels e subutilizando o post em carrossel. Para você ter uma ideia, só 19% de todas as postagens no Instagram são posts em carrossel. Isso talvez porque muita gente pensa que é muito trabalho para pouco retorno. Será? Será mesmo? Se você ainda não está implementando post em carrossel no seu Instagram, olha, você precisa colocar isso aí como uma ideia na sua estratégia de marketing de mídia social, porque você está perdendo um recurso muito poderoso. Não somente porque o seu engajamento vai aumentar, mas também porque você consegue aumentar a sua taxa de alcance. Outro fato importante é que uma pesquisa descobriu que a gente consegue uma taxa de engajamento mais alta quando a gente mescla imagem e vídeo nesses posts em carrossel. 2,33% de aumento no engajamento para esses posts que mesclam imagens e vídeos, 1,86% para apenas vídeos e 1,80% quando é só imagem. Então veja, talvez, se você produziu aí posts em carrossel e não conseguiu aumentar o teu engajamento ou aumentar o teu alcance, talvez seja porque você precisa inovar um pouco mais, você precisa ser mais criativo e estratégico na sua produção de posts em carrossel. Veja, a gente tem possibilidades incríveis com esse formato. Então aproveita, faz testes, né? Teste até você descobrir o que a tua audiência prefere. Vamos ver agora algumas ideias para você começar a brincar então com esse formato. A primeira ideia é que você pode criar um storytelling. Você pode contar uma história em até 10 slides, usando imagens, textos, uma mistura dos dois, de uma maneira que você conte aí uma história. Imagina aquele formato cartoon, que a gente pode ir passando e lendo balõezinhos, por exemplo. Pensa aí, alguma coisa bacana, um jeito de você contar uma história em até 10 slides. Outra maneira que você pode também aproveitar, e é a maneira que eu prefiro e que a gente encontra muita coisa interessante no Instagram, é o conteúdo educacional. As legendas no Instagram, elas são úteis para os textos, é claro, porque a gente consegue colocar longas explicações ali, a gente consegue colocar emoticon, a gente consegue dar espaços, criar bullets, enfim. Mas, quando a gente consegue criar uma imagem que atrai a atenção e a gente consegue distribuir o nosso conteúdo de uma maneira mais fluida e de uma maneira que a gente consiga mesclar textos, imagens, a gente aumenta e muito a vontade que as pessoas têm de consumir o nosso conteúdo. Então, não importa o quão fascinante e interessante é o conteúdo ou a informação que você tem para compartilhar, se você não conseguir traduzir isso com um formato que seja atraente.
as pessoas vão acabar não se interessando, elas vão não achar que tem alguma coisa de fato bacana e relevante para ela ler. Então é importante que você saiba destacar a tua informação de uma maneira visual que fique cativante e simples para a pessoa já entender o que você quer comunicar. Não adianta nada você pensar em produzir post em carrossel e quando chegar lá na hora você só coloca texto, você só aproveita texto, você não brinca com esquemas, com imagens, ilustrações. O que adianta então? Qual seria a diferença da pessoa ler essa quantidade de texto na legenda e ela ler essa quantidade de texto simplesmente passando os slides? Talvez, mais uma vez, eu vou repetir para você, talvez a razão dos seus posts em carrossel não trazerem um bom resultado seja porque você não está sabendo aproveitar o máximo que esse formato pode trazer para a gente. Então, depois de você criar ali uma imagem que chame a atenção, é muito mais provável que as pessoas queiram continuar a ver os seus slides, né? Seguir em todas as imagens do seu carrossel. Com isso, você divide em menos conteúdo e mais conteúdo atrativo, menos conteúdo de texto e mais conteúdo visual. Uma outra coisa também que você pode fazer aí, que é bem simples para você criar o seu post em carrossel, é você usar listas, né? Então, se você tem uma lista aí com uma série de estatísticas, com uma série de estudos, dicas de aplicativos, ferramentas, você pode colocar isso, então, num carrossel. Cada slide é uma ideia, é uma informação. Outra coisa que você pode trabalhar também é reciclar o seu conteúdo. Então, se você tem um canal no YouTube, se você tem um blog, ou mesmo se você fez stories aí com um conteúdo super bacana que muita gente se interessou, por que você não pega esse conteúdo e transforma em carrossel? Pensa em quebrar esse conteúdo em vários pedaços diferentes para você distribuir a tua história, distribuir o teu conteúdo em slides e tornar então o consumo dessa informação muito mais leve, muito mais atrativo para o teu leitor. Qualquer conteúdo mais extenso, ele pode ser sim repensado e trabalhado num formato de carrossel. Uma outra coisa também que a gente pode trabalhar em post de carrossel, que é muito usado nas redes sociais, é aquele tipo de post antes e depois. E esse antes e depois, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser você que trabalha aí com maquiagem, com cabelo, você que trabalha com alguma reforma, você que faz algum projeto. Você pode até mesmo compartilhar o antes e depois dos seus bastidores aí, de quando você está se preparando para produzir um conteúdo ou quando você está se preparando para uma reunião. O bacana do carrossel é que aí você não vai ter só o antes e depois dividido numa única imagem. Você pode mostrar o início do projeto e o final do projeto e também tudo o que aconteceu durante o projeto. É super bacana, todo mundo gosta de acompanhar um processo e todo mundo adora ver esse antes e depois. Sem dúvida, existem muitas maneiras da gente trabalhar o formato de carrossel. O importante é que você seja criativo e estratégico na hora de criar o seu próprio estilo. Faça testes. Teste tudo. Navegue, veja o que outras pessoas estão fazendo e veja como é que você pode trazer essa ideia para o teu conteúdo. Descubra o que funciona bem para o teu perfil, como é que você se sente à vontade produzindo conteúdo nesse formato e como que a tua audiência interage melhor. Eu amo posts em carrossel, muitos criadores de conteúdo também e as pessoas, no geral, adoram. Eu sempre recebo muito feedback de que é atrativo, de que é bacana você se informar desse jeito, né? Com a informação fluindo em pequenas doses e de maneiras mais atrativas visualmente. Veja o que você pode criar de bacana para envolver os seus seguidores, porque dessa maneira você também vai conquistar mais vendas. Para você ter mais inspirações, segue o meu perfil no Instagram, veja lá como que eu trabalho os posts em carrossel e descubra como é que você pode aproveitar então essa informação para o teu próprio conteúdo. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like, inscreva-se para receber outros conteúdos e confira também os links que estão aqui na descrição. São downloads gratuitos, livros, cursos e acesse também o canal no Telegram, Brand Digital e Conteúdo.
Um grande abraço e até a próxima.